Então, boa noite a todos e a todas. Este é o primeiro momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto, do terceiro quadrimestre suplementar desse ano 2021, não é? Na verdade, é o nosso quarto quadrimestre suplementar, né? O primeiro sendo no último período 2020, agora os três no ano 2021. Eu sou o professor Wesley Góes, né? Vou estar aqui com vocês nessas 13 semanas, 13, 14 semanas letivas, né? Que são 12 semanas do calendário, mais as reposições. Espero, né, que essa experiência seja, né, agradável e positiva tanto para vocês quanto para mim, né? Eu sei que está todo mundo cansado do ensino remoto, né? Dessa questão do ensino remoto emergencial, mas é o que dá para fazer agora, né? Dentro desse contexto da pandemia. O Guerino, na verdade, né, Guerino, foi meu aluno lá em aplicações de elementos finitos para engenharia no ano passado, no primeiro quadrimestre do ano passado, onde a gente teve 5 semanas letivas, né, no presencial, e depois veio aquela, né, a condição da pandemia e passamos lá ali para a questão do ensino remoto emergencial, naquele momento ainda na ótica do ECE, né? É, a, já no presencial, não é, Guerino? Eu já vim adotando uma estratégia, vamos dizer assim, de interação com vocês em sala de aula já um pouco hibridizada, né? Na verdade, para mim, esse contexto do ensino remoto emergencial aqui não me pegou assim de calças curtas, né? Eu não tive tanto problema para migrar, né, a minha atividade de ensino, né, dentro do contexto aqui que eu meio que desenvolvi, né, porque eu já vinha fazendo algumas coisas. A gente vai conversar, né, sobre isso aqui, dentro do planejamento da disciplina. Mas eu acho que vai dar tudo certo, né? O que dá para fazer agora, a gente vai, na verdade, de alguma forma se ajudar bastante para que efetivamente a aprendizagem aconteça, vocês aproveitem a disciplina, né? E eu tire aí, vamos dizer assim, aprendizados também novos, né? Dentro desse contexto do ensino remoto emergencial. Eu estou na UFBC desde 2010 e venho aqui na área espacial comumente ministrando várias disciplinas, né? Sejam elas mais básicas, né, na área da engenharia de estruturas ou as disciplinas de formação profissional, né? Mais de final de curso. Inclusive essa é uma, vamos dizer assim, intermediária, né? Vamos dizer assim, ela não é tão básica, mas ela não é, vamos dizer assim, de aplicação direta, não é? Dentro da área da estrutura, da área de estruturas aeroespaciais, né? Na sequência dessa disciplina que a gente teria, né, disciplina obrigatória, vamos dizer assim, dentro do contexto de aplicação realmente profissional. É uma disciplina, né, importantíssima, né, para quem vai, vamos dizer assim, fazer a próxima, né, que é o projeto de elementos e estruturas de aeronaves 1, que te dá a possibilidade de entender, vamos dizer assim, as metodologias utilizadas para análise de estruturas hiperestáticas e também, de alguma forma, vai te dar uma ideia aí de caracterização aí de critérios de falha para análise de estruturas quando do carregamento aqui que a gente vai ter, né? Quando do carregamento estático, não é? E considerando estruturas com a condição de isotropia no meio, né? A gente vai, né, conversar um pouquinho disso durante essas 12 semanas letivas do curso. Mas antes da gente, vamos dizer assim, formalizar a introdução do curso com esses aspectos, inclusive fazendo um pouco a própria contextualização da denominação da disciplina, vamos aqui apresentar, né, a estrutura, né, de ambiente virtual de aprendizagem que a gente vai utilizar para guiar aqui os nossos trabalhos. Primeiro, né, eu gostaria de saber se todos receberam a notificação do SIGA-A
né? Eu estou vendo que tem bastante audiência hoje, né? Dos 45 alunos, 26 presentes, isso é um bom sinal. Se todos receberam a notificação do SIGA, se conseguiram entrar, né, no Moodle, se está tudo certo, né? Mas de qualquer forma, eu vou compartilhar aqui a minha tela e no final eu tento abrir minha câmera aqui, para que a gente possa se conhecer. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E já projetar aqui, né, a página do Moodle, da disciplina no Moodle. Veja, agora eu não estou mais vendo vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem, né, falar ou já, colocar aqui qualquer observação, é só abrir o microfone e falar, tá? Então, o nosso curso, né, ele está todo estruturado no Moodle em semanas, né? Então a gente tem aqui a definição do curso em 13 semanas, né? Eu acho que por conta da reposição, né? Tudo bem? Organizado em termos de sequência, né, lógica de apresentação dos conteúdos e de material, inclusive de atividades. As atividades já a gente vai depois, no final aqui, resumir o que vai, vamos dizer assim, constituir o conjunto de atividades para fazer a composição de conceito final de vocês. No SIGA também eu coloquei, claro, é obrigatório, né? Aqui o sistema de gestão acadêmica da universidade, eu coloquei todo o plano de ensino, né, já formalizado no próprio SIGA. Inclusive aqui disponibilizei os documentos, né, o documento físico do plano de ensino, e coloquei aqui o que a gente vai trabalhar aula a aula, ou seja, né, um par de aula, uma semana, né, onde a gente enxerga isso aqui no Moodle. Vamos lá. Tem aqui uma primeira etapa aqui que é um fórum de apresentação, né, para eu conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Depois vocês, com paciência, entra e faz uma apresentação de vocês dentro do que eu coloquei aqui, né? Uma pesquisa sobre PCD e computadores, que também é interessante, sobre aluno, né, com necessidades, eu não sei como é que a universidade chama, né? Eles colocaram aqui, né, o NEE, que são alunos, né, deficientes, né? Nessa disciplina não tem nenhum, então tranquilo, né? Não precisa adaptar nenhum material. Aqui eu tenho aqueles documentos que estão lá no próprio SIGA, e já tenho aqui uma pasta com divisão dos grupos de trabalho para o desenvolvimento, né? De parte das atividades que a gente vai aqui executar no nosso curso. Tem aluno que ficou muito bravo já comigo. Esse professor inventa de fazer divisão aleatória de grupo. Gente, bom, eu fiz uma capacitação dentro do contexto do ensino por colaboração e lá falava, né, cientificamente que era para fazer isso. Tudo bem que a gente está no contexto remoto, que não funciona bem do jeito que está lá, né, porque o ensino colaborativo, a lógica dele é no presencial, a gente tenta fazer alguma coisa similar aqui no remoto emergencial. Se eu deixo essa atividade com vocês de divisão de grupos, demora bastante, as semanas vão passando, as atividades precisam ser postadas, aí já era. Então, são 45 alunos, eu fiz a divisão de vocês em 15 grupos, 3 alunos por grupo. É uma proposta inicial, não é? Caso, né, aluno tranca, aluno desiste, os grupos vão acabando, a gente vai rearranjando aí, caso necessário. Mas os grupos aqui eles já estão definidos. Vocês entrem aqui, né, nessa pastinha, vai ter um documento, deixa eu acessar novamente, vai ter um documento aqui com os grupos já definidos, né? Esses grupos aqui vocês vão levar
até o final do curso para o desenvolvimento das atividades, né? Grupo 1, 2, 3 até o 15º, tudo bem? 3 alunos cada. Depois vocês conversam entre vocês para organização aí das atividades, tá? Em grupo, né? E aí, depois disso, a gente entra justamente no conteúdo que foi planejado aqui para a disciplina. Essa disciplina é a segunda vez que eu ministro no remoto, então eu queria fazer uma observação aqui com vocês. Muito cuidado, que vai ter muito material já da disciplina anterior. Então, assim, o professor é maluco. A disciplina ela tem um TPI e tem um monte de coisa para ver. Não, eu não estou obrigando você a ver tudo. A gente vai conversar sobre isso. Se você quiser, por exemplo, vou participar de todos os momentos síncronos, né? Então não preciso ver, né, vamos dizer assim, os vídeos dos momentos síncronos do quadrimestre passado. Porque eu participei desse quadrimestre, né, eu não preciso lá ver. São os mesmos exercícios? Já vou dizendo de antemão que não, são exercícios novos, porque não faz sentido eu reproduzir aquilo que já está feito. Então eu estou aumentando aqui o leque de desenvolvimento de exercícios sobre os conteúdos aqui, os tópicos, e te dando mais, vamos dizer assim, material para estudar. Eu quero ver os exercícios que o professor fez. Aí você pode ir lá e vai ver. Né? Vai estourar lá o TPI? Vai, infelizmente vai. Né? Mas aí você pode, por exemplo, pegar só o caderno. Vocês vão entender o que é o caderno. O caderno é a transcrição, né, do exercício que eu faço aqui geralmente nos momentos síncronos, né, que estão apresentados na lousa, né, no vídeo aqui. E aí eu não quero assistir o vídeo, eu só quero pegar o exercício, dar uma olhada, ver o processo de solução. Se eu tiver alguma dúvida, vou naquele ponto ali do vídeo e tiro minha dúvida. Tá? Não tem problema nenhum. O que eu quero destacar aqui é, por exemplo, nessa primeira semana, né, eu estou colocando aqui, né, o que a gente vai discutir, vai fazer uma apresentação, né, sobre a disciplina, o planejamento da disciplina. Vamos fazer alguns exercícios sobre revisão de tópicos de mecânica dos sólidos 1 e 2. E depois a gente vai ter exercícios sobre o critério de falha da máxima tensão normal. Então, nesse sentido, eu não vou dar a teoria aqui no momento síncrono, porque a teoria já vai estar, de alguma forma, aqui integrada, tanto no viés de leitura de capítulo de livro, que está postado aqui também, vídeo, né, desenvolvido por mim, e inclusive vídeo de outros professores que eu fiz a curadoria e coloquei aqui. Né? Sempre tem meu vídeo e, algumas vezes, sobre o mesmo assunto, um vídeo de um outro professor de uma outra universidade para você. Né? Eu não gosto da metodologia do Wesley, eu vou ver o do professor XYZ. Não tem problema nenhum. E aí começam aí as atividades. Por exemplo, uma primeira atividade para vocês, os grupos, é montar um glossário de definições e figuras do curso. Sei lá, tem uma definição, né, que não ficou bem clara, eu peguei um material, vi uma definição bem legal, eu venho aqui e coloco a definição, né, seja ela explicitamente com, né, uma definição ou mostrando uma figura ali, facilitando o entendimento daquele tópico, daquele conteúdo. Tá? Eu coloquei aqui para vocês esse curso, né, nosso, é baseado no curso, vamos dizer assim, né, do MIT, né? Inclusive o nome é o mesmo. E aí eu disponibilizei, né, a plataforma de educação deles à distância, não sei se está atualizada, se o link abre, deixa eu dar uma testada aqui. Abriu, né? É o curso deles, depois vocês baixam aí o conteúdo, dá uma avaliada, né, baixa, né, por exemplo, o material, né, as notas de aula e vai comparando, né, e no final do curso você compara, né, o que foi apresentado lá, né, e o que a gente trabalhou aqui, né, a gente não deixa nada a desejar, né, não tem, a única coisa diferente é que no curso deles lá
tem elementos finitos, a gente não dá elementos finitos nessa disciplina porque a gente tem uma disciplina específica de elementos finitos como opção limitada no nosso curso. Tem esse outro material aqui, né, de apoio, que é o curso de resistências materiais do professor Sérgio Proença. O professor Sérgio Proença foi meu orientador de doutorado, lá da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Né, é um material muito bom, inclusive meu curso todo de mecânica dos sólidos é baseado nessas notas, né, não só nessas notas, né, claro, em todo o material, né, e dentro da minha experiência também nesses quase 12 anos, né, 11 anos de docência. Então a gente vai ganhando experiência, vai ali meio que enxergando, né, como essas coisas elas podem se nuclear ali para atender a lógica, vamos dizer assim, do quadrimestre da UFABC. Além desse material te subsidiar para essa primeira atividade aqui, que é essa avaliação diagnóstica, né, sobre os conteúdos de mecânica dos sólidos 1, ele tem um capítulo de critérios de resistência, né, critérios de falha, que é conteúdo, né, dessa disciplina. Né, e é muito legal também a forma como, né, o professor Sérgio, né, ele apresenta esse tópico. E aqui a gente tem na sequência vários vídeos. Nossa, o professor é maluco, né? Eu só tenho a disciplina dele. Veja, esses primeiros vídeos aqui todos, eles são vídeos para te ajudar nessa questão aqui da avaliação diagnóstica. E de alguma forma te ajudar também para a aplicação, né, do conteúdo que você vai ver nessa disciplina dentro do contexto da disciplina também de mecânica dos sólidos 1. Por quê? Porque vocês vão ver que para eu aplicar esse conteúdo novo, primeiro que a gente vai ver, ele não está desassociado, não tem como aplicá-lo sem trazer todo, basicamente, o conteúdo de mecânica dos sólidos 1. Vocês vão ver, não tem como. Então vai estar lá, eu quero, né, na verdade, avaliar se aquela estrutura X ela falha ou não dentro do critério da máxima tensão normal. Né, vocês vão ver que dá para contextualizar muita coisa do que vocês viram lá em mecânica dos sólidos 1. Então, se eu estou, né, muito enferrujado ou não fiz um curso de mecânica dos sólidos ou não me dediquei tanto assim, sofre bastante. Por quê? Porque entende o tópico novo, mas não consegue aplicá-lo porque não consegue entender, né, a integração desse conteúdo com as coisas que vocês viram lá em mecânica dos sólidos 2. Ou, se eu estou bem, lembro de tudo, né, não precisa ver esses vídeos aqui. Isso aqui é tudo só para ajudar você. Né? E aí, ó, toda semana, né, todo o tópico do curso, né, em uma dada semana, você vai ter aqui, tá vendo? Hoje, por exemplo, né, a gente vai ter esse momento aqui, né, momento síncrono, e posteriormente a esse momento, amanhã, né, possivelmente, eu posto esse vídeo aqui e esse caderno do que a gente desenvolveu aqui, né, nesse link aqui. Veja que logo abaixo, né, desse material, eu tenho o vídeo e o caderno do momento síncrono dessa disciplina que eu dei nesse ano, no primeiro quadrimestre. Não necessariamente você precisa assistir isso. Né? Por quê? Porque possivelmente esse primeiro momento síncrono possivelmente deve ser muito parecido, né? Em termos de organização e de apresentação da disciplina. Mas na sequência não vai ser. Por quê? Porque geralmente os momentos síncronos eu utilizo para tirar dúvida e para fazer exercício, né, de aplicação, né, do conteúdo da semana. E os exercícios eles vão ser diferentes. Então, na verdade, aumenta o leque, né, de exemplos que a gente apresenta, né, no curso. Outra coisa, né, todas as listas de exercício do quadrimestre 2021-01 para esse foi mudada. Então, se você conhece o coleguinha lá que fez a disciplina comigo, pode esquecer que todos os exercícios mudaram. Então, não adianta, vai ter que trabalhar mesmo, né? O professor né, não é preguiçoso. Todos os exercícios são diferentes. Então, a prova vai ser diferente. Então, nem pode pegar o material. Inclusive, eu posso até disponibilizar as provas de quadrimestre passado, não tem problema nenhum. Posso colocar aqui também, porque vai ser diferente. Não tem
Não, não tem nem como eu passar qualquer coisa, né, igual ao que foi no quadrimestre passado. E aqui a gente tem a recomendação de leitura, né? Nessa primeira parte do nosso curso, né, além desse material que eu disponibilizei aqui em cima, que são o material do MIT e o curso de resistências materiais do professor Sérgio Proença, a gente vai utilizar fortemente, né, nessa primeira parte do curso, esse livro aqui, Comportamento Mecânico dos Materiais, do Dowling. Esse livro é muito bom, muito didático, né? A gente vai trabalhar, né, esse conteúdo de critérios de falha, introdução à fadiga e fratura, né, utilizando esse livro. Ah, professor, onde é que tem esse livro? Esse livro ele está na plataforma Minha Biblioteca, que você acessa via Sistema de Gestão Acadêmica, tá? Então, no meu caso aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que... expirou aqui a minha sessão. Deixa eu entrar. Eu entro aqui na minha biblioteca e busco esse livro que já está lá, né, o endereçozinho. Eu acho que se você pegar e colar esse endereço aqui, ó, né, lá, eu acho que você consegue recuperar, né, esse livro, né, ó, esse livro daqui, ó, né. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Podem falar, tá? Pelo amor de Deus, não me deixem aqui só falando sozinho. Podem falar, não tem problema nenhum. Perfeito. Então, inclusive, se der tempo, a gente vai falar alguma coisinha em relação a esse primeiro capítulo aqui, né, hoje. Né? Na verdade, uma outra coisa, né? Os slides interativos e colaborativos da disciplina, geralmente eu estou pegando figura para sintetizar as coisas que eu quero comentar, né? E quero, na verdade, interagir com vocês em cima do material aqui do livro do Dowling, né? Então, eu acho que o primeiro conjunto de slides colaborativos da disciplina é um conjunto de figuras aqui desse primeiro capítulo, tá? Depois a gente vem para cá. Vamos voltar lá para a primeira semana aqui de curso. Ok. Aí vem aqui, né, na sequência, o conjunto de outras atividades, que são vídeos. Veja, esses vídeos aqui são vídeos da playlist da disciplina no meu canal do YouTube. Então, deixa eu... Eu acho que eu vou ter que ver isso daqui, né? Para ele passar a propaganda. Então, eu tenho aqui o meu... a internet não está tão boa. Eu tenho aqui a playlist, né, da disciplina aqui no meu canal do YouTube. Deixa eu pular aqui o anúncio. E tem uma... Olá, eu sou o professor Wesley Gomes. Vou aqui só. Tem uma sequência lógica e está bem organizado, tanto no Moodle quanto aqui, não é? É claro que vocês, diferentemente do público geral, não têm acesso a esses cadernos aqui, tá? Vocês vão ter acesso a esses cadernos, né? E o que eu vou fazer, né? Quando, né, vamos dizer assim, da estruturação dos vídeos dos momentos síncronos desse período letivo, eu vou inseri-los aqui abaixo, por exemplo, né? Técnicas da análise estrutural e projeto, vídeo 6A, né? Primeiro momento síncrono, aí eu coloco 2021.03 para diferenciar desse outro aqui, tá? Para você se organizar. E aí eu vou organizando também os vídeos aqui na playlist e organizando os vídeos aqui também na página do curso no Moodle,
Perfeito. E aí, a gente termina geralmente, né, uma semana, quando tiver, né, com uma atividade final, né, no caso, que é a lista de exercício, e com as notas de aula e um espaço aqui para tirar dúvida, né? Geralmente eu venho aqui dar uma pescada para ver se alguém colocou uma dúvida ou não. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou organizar aqui essa questão do que a gente vai desenvolver em termos de atividade, para você não se assustar. Ah, toda semana vai ter uma atividade? Não, não. Eu vou organizar isso aqui agora com vocês. Deixa eu só fazer... só me... O Guerino, por favor, só me fala se tá tudo certo aí com a lousa. Tá sim, tá aparecendo aqui. Perfeito, legal. Então, o que é que acontece? Vamos lá. Deixa eu só ver se tá legalzinho aqui. Então, vamos lá. Técnicas, né? De análise estrutural e projeto 2021.03. Nossa, já estamos, né, no último período letivo. Então vamos lá. Bom, quantas atividades, né, vamos dizer assim, eu vou ter no meu curso? Então, atividades. Eu vou ter, né, 3 questionários, as datas, o tempo para desenvolver esses questionários, tá tudo na página da disciplina no Moodle. Ah, professor, a gente vai fazer isso de um dia para o outro? Não, né? Geralmente vocês têm bastante tempo para fazer isso. Os questionários, possivelmente eu estou colocando uma semana, né, para responder o questionário. E os questionários, professor, é de tentativa única? Não, você tenta quantas vezes você quiser, né? Então, a intenção aqui é que, professor, então eu vou ter acesso ao material, vou lá, né? Cara, eu quero que você aprenda, né? Não, é isso, né? Que você se motive para aprender. Eu não vou ficar aqui, né, detetive, aí fulano tá colando, são todos adultos, né? Estamos num momento crítico de quase 600 mil pessoas mortas, né, dentro desse contexto da pandemia. Espero que vocês sejam conscientes no sentido, né, de não... vamos respeitar, né, toda essa situação, e eu vou tentar de alguma forma ser o mais ético possível no sentido de aprender e de desenvolver as atividades e fazer o mínimo que está sendo proposto. Esses questionários, eles são individuais, tá? Eles são individuais e eles vão ajudar na composição de 40% do conceito, né? Esses 3 questionários. Um desses questionários aqui, ele é o questionário diagnóstico. Professor, mas ele não é diagnóstico? Como é que ele vai entrar? Se eu disser que não vale, todo mundo vai entrar lá e responder o que quiser, ou seja, vai chutar tudo lá, não vai nem... Então, eu não vou conseguir ter noção da dificuldade que vocês estão tendo para eu poder, de alguma forma, fazer uma intervenção ainda no curso, né, em termos de aplicação de exercício para ajudar vocês. Então, tem que minimamente tentar responder. Vou dar uma estudadazinha, vou lá, olha, porque te força a revisar de alguma forma, não é? E te ajudar na sequência do curso. Então, esses questionários são individuais. Depois eu vou ter 5 listas de exercício. E aí, as listas de exercício, 5 listas de exercício. E elas serão resolvidas em grupo. Professor, mas como assim? Nossa, eu já vi que a primeira lista, por exemplo, a lista 1,
ela tem 15 exercícios. Não, vamos fazer o seguinte, eu já vou deixar tudo acertado aqui com vocês, para não ter confusão. Então vamos lá. Olha só. Eu vou colocar aqui os exemplos. Por exemplo, lista 1, né? São 15 exemplos. E aqui eu vou colocar grupos. Então, eu tenho aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, não, vou fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui para fazer certinho, para dar os 15 aqui, e a gente não fazer caca, né? Então, vamos lá. Vou apertar aqui, tá? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí eu vou organizando aqui. Então, por exemplo, para essa primeira lista, aí eu vou ter, né, o grupo 1 respondendo o primeiro, o 2 respondendo o segundo, e assim vai. 3, 4, 5, 6, deixa eu pegar aqui, ó, 7, 8, 9, o 10 responde o 10º, o 11º responde o 11º, o segundo, o 12º, o 13º, o 13º grupo responde o 13º exercício, o 14º responde o 14º, o 15º responde o 15º. Só vai ser um exercício? Não. Esse aqui, vocês vão responder 2 exercícios, todos os grupos, né? E aí, eu vou fazer a volta aqui, ó. O grupo 1 vai responder também o 15º exemplo da lista, aqui o 2, o 14º, aqui 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6, aqui o 7, aqui o 15º grupo responde o 8º, aqui o 8º responde o 7º, 9º, 10º, 11º. Eu depois vou disponibilizar esse caderno também, tá? Vai ficar tudo anotado. O 12º, isso daqui é o que eu chamo de caderno, né? Isso daqui é o que eu chamo de caderno, tá? É 12º, aqui o 13º e o 14º. Tudo bem com a lista 1, a divisão? Então, para a primeira lista de exercício, cada grupo vai responder 2 exercícios, segundo aqui essa sequência. Vamos para a lista 2. Vamos definir tudo hoje para acabar com essa história. O que é que eu preciso resolver, o que é que eu não resolvo. Não, está aí definido, né? Lista 2. Lista 2. Então, a gente tem da mesma forma, né, os exemplos da lista e os grupos. Esse também vocês vão ter que responder 2. Depois eu diminuo a quantidade. Então, veja, não são 15 exercícios que cada, ou 20, não. Cada grupo responde, né, no máximo 2 exercícios. 2 exercícios, lista 1, lista 2. As outras listas, somente um exercício. Então, mas veja, é para eu no grupo me contentar só com a resolução disso daí? Não, porque eu vou ter que me preparar para as provas somativas.
Então, de alguma forma, colaborativamente, vocês vão ter que pegar, né, socializar a solução desses exercícios entre vocês. Vocês vão estudar e se preparar para os momentos finais, né, de síntese, né, e integração aí do conhecimento por meio dos trabalhos, que eu denomino de provas, né, que são, na verdade, são trabalhos em grupo de meio de curso e de final de curso. Então, aqui eu tenho, né, os exemplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui eu vou colocar os grupos. Então, aqui, né, no exercício 1, vai ser o 13º grupo e o 11º. No 2, o 12º grupo e o 13º. 11 e 9, quarto. 10 e 8, né? Aí vai ligando aqui, para depois não... Deixa eu ligar aqui para depois não ter confusão. 3, né? Aí não tem como escapar. 4. O quinto vai ser o nono e o 7º exercício. Sexto exercício, respondidos pelos grupos 8 e 6. 7º exercício, respondido pelo 7º e pelo 5º. 8º exercício, respondido pelo 6 e 4, grupo 6 e 4. 9º exercício, respondido pelos grupos 5 e 3. 10º exercício, respondido pelo grupo 9 e pelo grupo 2. 11º exercício, respondido pelo grupo 3, 1. 12º, pelo grupo 2, pelo grupo 15 e pelo grupo 13. E o 13º exercício é respondido pelo grupo 1, pelo grupo 14º e pelo grupo 12. Tudo bem? Então, cada um dos grupos ficou com 2 exercícios. Por exemplo, né, o grupo 13 vai ter que responder o exercício 1 e vai ter que responder o exercício 12. Né? O grupo 3 vai ter que responder o exercício 11 e o exercício 9. Vamos lá. Lista 3. Lista 3. Eu tenho na lista 3, eu vou denominar aqui, são estruturas, tá? Porque a gente tem poucas questões, mas a gente tem muitas estruturas, então a gente vai dividir por estruturas, tá? Então, na verdade, eu tenho 9 estruturas e cada grupo vai responder uma estrutura. Então, eu tenho as estruturas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, vamos apagar esse tracinho aqui, 7, 8, 9. E aí a gente coloca aqui os grupos. A estrutura 1 vai ser respondida pelo grupo 1 e pelo grupo 10. A estrutura 2, respondida
pelos grupos 2 e 11. A estrutura 3, respondida pelo grupo 3 e 12. A estrutura 4, respondida pelo grupo 4 e pelo grupo 13. Estrutura 5, respondida pelo grupo 5 e pelo grupo 14. Estrutura 6, respondida pelo grupo 6 e pelo grupo 15. Estrutura 7, respondida somente pelo grupo 7. Estrutura 8, respondida pelo grupo 8. Estrutura 9, respondida pelo grupo 9. Lista 4. Lista 4. Eu tenho 4 exercícios, então eu vou ter 4 exemplos, e aqui eu tenho os grupos. Exemplos 1, 2, 3 e 4. Grupo 4, 8 e 12 vão responder o exemplo 1. 3, 7, 11 e 15 vão responder o 2. O 2, 6, 10 e 14 vão responder o exemplo 3. E o grupo 1, 5, 9 e 13 vão responder o exemplo 4. E, finalmente, a quinta lista, né? Finalmente, aqui eu tenho a lista 5. Lista 5, também com 4 exemplos. Exemplos, grupos. Então, eu tenho aqui 4 exemplos. E quais são os grupos que vão responder cada um desses exemplos? Vamos lá. Grupos. Exercício 1. Respondidas pelos grupos 1, 5, 9 e 13. 2, 6, 10 e 14 vão responder o exercício 2. O exercício 3 respondido pelos grupos 3, 7, 11 e 15. 4, 8 e 12, né? Bom, e essas 5 listas, né? Essas 5 listas aqui, né? Essas 5 listas de exercício, elas vão ajudar também, juntamente com esses 3 questionários, a compor, né? A compor 40%, né? 40% do conceito do curso. Ah, professor, e os outros 60%? Os outros 60% são os 2 trabalhos, né? Os 2 trabalhos. Aí vocês podem denominar também de prova, né? Segundo o calendário acadêmico, né? A gente vai ter esses 2 momentos, que são as 2 provas somativas, né? A P1 e a P2. Para eu fazer a P2, na verdade, vocês vão ver que vocês vão ter que, na verdade, né, de alguma forma, vão ter que desenvolver uma ferramenta, né? Uma ferramenta para automatizar as contas, né? Para fazer a aplicação, né, da análise matricial de estruturas, né? Análise matricial de estruturas, porque não tem como fazer essas contas na mão. Eu vou mostrar uma ferramenta aqui.
né, que é de cunho aberto, né, mas aí, sei lá, né, tem gente que eu quero utilizar essa disciplina aqui para eu, na verdade, fortalecer as minhas habilidades e competências relacionadas à programação. Eu estou aprendendo no Python, vou fazer tudo que o professor está mostrando nessa ferramenta em Python e vou responder as questões daí da avaliação P2 aí, né, sobre análise matricial de estruturas e outros pontos, né? Por exemplo, em Python, né? Perfeito, tudo bem, posso fazer. Posso fazer. Eu tenho também o Scilab. Pode fazer. Quero fazer com a ferramenta que o senhor está apresentando. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas vai ter que utilizar alguma coisa para automatizar as contas que vocês vão ver que não vai dar para fazer isso na mão, né? Não tem como fazer essas contas na mão. Então, na verdade, essas duas provas, né, na segunda prova, eu tenho embutido aí também um trabalho, né, vamos dizer assim, de síntese também, né? De alguma forma eu vou ter que automatizar essas contas aí por meio de um programa ou de uma ferramenta, né, utilizando, né, a ferramenta que você quiser para facilitar aí o desenvolvimento dessa segunda atividade. Eu estava pensando em passar mais uma atividade, mas eu não sei se vai ficar muito puxado para o curso, né? E aí eu abortei, né, esse trabalho final aí, porque, né, tá todo mundo cansado, né? A gente sabe que os professores muitas vezes eles estão acabando pegando aí pesado, passando um monte de coisa, mas eu vou deixar para um outro momento, né? Que seria, né, o que eu estava querendo propor aqui era que vocês, utilizando material de baixo custo, pudessem fazer, né, experimentos, né, que mostrasse, por exemplo, para alunos que vão fazer a disciplina ainda, ou para alunos do ensino médio, né, o contexto, né, do que são as estruturas hiperestáticas e a comparação, né, vamos dizer assim, de eficiência, né, entre as estruturas isostáticas e hiperestáticas. Mas eu vou deixar isso para um outro momento, não vou fazer isso agora não. Então, na verdade, o que a gente tem, só para a gente voltar, é justamente isso, né? 40% do curso dado pelas listas de exercício, mais os questionários eles são individuais, mais as duas provas, as duas provas, né, uma de meio de curso e uma de final de curso, onde na de final de curso eu tenho aí um trabalhozinho, né, o desenvolvimento de uma ferramenta. Tudo bem até aqui, gente? Sim, né, os questionários eles possuem aí o mesmo peso, né? Na verdade, todas essas atividades elas possuem o mesmo peso, né? Elas vão entrar aí e fazer uma média, né, para os 40%. O tempo é bastante tempo, viu? Geralmente eu passo uma semana, hein, Rafaela? Bom ou não? Tá tudo definido no Moodle, mas geralmente é uma semana que eu passo. Tá ótimo, né? Em grupo ainda, 3 pessoas fazendo e ainda consultando, uma semana, né? Geralmente, né, a prova ela é caprichada, né? Não é impossível, né? Não, o Guerino foi meu aluno e ele já sabe, inclusive do remoto, né? Não é isso, mas ela, né, ela guarda um aspecto fundamental ali que vai cobrar todos os, vamos dizer assim, todos as competências ali que a gente está trabalhando em cada parte do curso, né? Ela vai estar cobrando ali aqueles objetivos de aprendizagem definidos ali no mapa de atividade. Então, possivelmente a gente vai estar cobrando, né, tudo. Que não dá para fazer, por exemplo, numa prova presencial, né? Não dá para cobrar tudo. Você atira ali numa coisa ou outra mais fundamental que você acredita ali que é de suma importância, né, para o aluno demonstrar se ele minimamente interagiu ou não, tá? Então, não se preocupe que em relação às atividades tem muito tempo. Agora, é aquilo que eu venho falando.
Ah, eu não quero assistir os momentos síncronos do professor Wesley. Tudo bem. Agora se programa para estudar. Porque não adianta que o coleguinha não vai conseguir fazer tudo sozinho. Porque ele está fazendo também um monte de disciplinas, né? E aí não dá conta. Tem que se ajudar. Né? Não adianta. Tem que colaborar. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tudo bem. Eu também, eu acho que pouco antes desse momento aqui, eu fiz um convite para vocês acessarem uma pasta de Drive, que eu chamo também de Drive colaborativo da disciplina. Então, eu criei esse Drive aqui, onde tem alguns documentos, tem os cadernos dos vídeos passados, os atuais, né, os que a gente vai desenvolver é, nesse quadrimestre. Eu vou colocar. Tudo isso está no Moodle, tá? Só não vai estar no Moodle esses slides aqui dos momentos síncronos. Esses slides aqui, por exemplo, o slide do momento síncrono 1, ele é uma coisa para ser, por exemplo, acessada por vocês durante o momento síncrono. Se vocês quiserem colocar perguntas aqui já, vocês podem colocar, que a gente interage. Isso daqui seria algo para ter interação durante o próprio momento síncrono. Tudo bem, eu dou uma organização aqui de alguma forma, né, nesses slides, mas vocês podem entrar nesses slides, colocar uma figura que vocês acham que vai ajudar, né, dentro do contexto do que eu estou falando. Ah, eu quero colocar a figura aqui porque depois eu quero colocar lá no glossário e eu não quero esquecer. Pode vir aqui, copiar, pode alterar, entendeu? Não tem problema nenhum. Isso daqui é para a gente trabalhar. Né? É como eu falei, aqui é só para uma organização inicial da aula, muitas vezes nem tem, ou eu coloco e nem abro, né? Porque a gente já vai direto para o exercício, mas aqui, para que vocês possam, por exemplo, aqui nesse Drive, criar cada um dos grupos, criar uma pasta e colocando a solução, por exemplo, dos exercícios para que os outros grupos, né, possam acessar, possam estudar e vocês colaborativamente irem se ajudando, né? Porque lá no Moodle vocês não vão conseguir ver um do outro, né? E aí, né, acaba que aqui ajuda nesse sentido. Perfeito? Assim, Larissa, a prova também é em grupo. Então vamos só formalizar isso aqui também no caderno, tá? Então, o que é individual? Individual só são esses 3 questionários. O restante, as 5 listas de exercício, mais as 2 provas, elas são desenvolvidas em grupo. Cada uma das listas ela já tem aqui a divisão do que cada grupo vai fazer, né? Aí vocês pegam depois aqui no vídeo e no caderno. E a prova também ela é feita em grupo. Perfeito. Prova, né? A prova é 60% da nota e 40%, né, as listas mais os questionários individuais. Tudo bem? É para ninguém trancar, né? É para ser o mais tranquilo possível, né? E só que vocês se ajudando também me ajudando, né? Como eu falei, passar e aprender também, né? A intenção aqui é que vocês aprendam, né? Motivar para a aprendizagem. Uma outra coisa, eu não sei se vocês sabem, mas atualmente eu estou como pró-reitor adjunto de graduação. Então, o meu tempo é muito escasso. A minha agenda ela se fecha assim, muito rápido durante a semana. Então, tá com dúvida? Vamos aproveitar o momento síncrono. Eu venho preparado para fazer exercício, mas não necessariamente eu tenho que fazer aquele exercício. Eu posso tirar dúvidas de vocês. Eu posso utilizar esse momento síncrono para tirar dúvida. Ah, professor, e vai ter espaço extra para tirar dúvida? Eu não vou conseguir. Vocês vão me perguntar, me dá um dia. Eu não vou conseguir ter janela para atender vocês individualmente. É diferente, não tem como. Por quê? Porque eu tenho as outras coisas, né? Eu tenho os orientandos de trabalho de graduação, de iniciação, aí tem as demandas da pró-reitoria de graduação, e aí fica muito difícil. Então, vamos utilizar também esse espaço para tirar dúvida. Ah,
Mas eu quero falar com o professor. Não, aí o Guerino fez um grupo de WhatsApp, né, Guerino? Você pode colocar o link aqui. Eu também mandei pelo Cigar esse link. Todo mundo pode entrar, tem ali o meu telefone. Vocês podem mandar dúvida por lá, eu tento responder, mas sejam, pelo amor de Deus, né? Não vai mandar uma dúvida, né? Sábado, 11 horas da noite, né? O professor quase dormindo, aí chega uma mensagem de WhatsApp, né? Não, né? Vamos, horário comercial, né? Bonitinho, manda a mensagem, né? Ah, mas eu tô naquele desespero. Não, naquele desespero você tem que se planejar, né, antes para mandar. Manda na sexta, né? E sábado, domingo esquece. Então, Juliana, eu fiz a separação, né? Mas assim, se vocês falarem que querem fazer, tudo bem. Cuidado que tem um limite para entregar as coisas. Eu posso abortar essa questão dos grupos formados aleatoriamente e deixar com vocês, né? Vocês querem isso? Vocês querem formar os grupos de vocês? Não tem problema nenhum. Eu posso tirar aquele material de lá, né? Posso tirar aquele material de lá e vocês fazerem os grupos de vocês. Não tem, não tem problema nenhum. Acho que dá para fazer uma enquete aqui, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. No mais aqui. Iniciar a enquete. Deixa eu ver. Aí eu vou colocar assim, né? Quem quer mudar, né, a condição, né? A condição da formação de grupos. Só para organizar aí, tá? O sim é para vocês escolherem o grupo, né? O não é para deixar do jeito que tá. Vamos ver se isso funciona. Posso botar enquete anônima. Iniciar a enquete. Respondam 24 de 30. Vinte e sete de 30, 3 pessoas faltam responder ainda. Mais um tempinho. Vinte e nove, falta uma pessoa só. Vou até 10 horas. Depois eu finalizo aqui. Vou publicar, tá? Falta uma pessoa responder. Vou publicar. Olha só, por um voto ganhou a mudança. Por um voto ganhou a mudança, né? Então, assim, eu vou abortar aquela definição original de grupos, tá? Tanto do Cigar quanto do Moodle, e vocês que se virem para fazer esses grupos, e eu quero essa formalização depois bonitinha, tá?
dos grupos. E aí depois eu denomino aí quem é um, quem é um 2, quem é um 3, tá? Perfeito. Atendendo a pedidos aí, mudamos, né, essa questão da formalização dos grupos. Então, para a gente finalizar o nosso momento síncrono de hoje, a gente tem 1 hora ainda, vamos fazer o seguinte, né? É, vamos fazer 2 aplicações de exercício. Assim, ah, eu não que- eu vou só fazer uma contextualização da denominação da disciplina, porque eu não sei se todo mundo vai ver o momento síncrono do quadrimestre passado, e eu acho importante, pelo menos, a gente entender o que é que o porquê dessa disciplina ter essa denominação. Deixa eu ver se alguém estava digitando alguma coisa. Não. Foi democrático, né? Aí ganhou, pronto, foi decidido, perfeito, para quem estava aqui, né? E é isso. É, Então, aí eu vou. Então, como é que vai ficar? Vocês vão me mandar a formação dos grupos, aí eu vou organizar e depois eu vou definir quem é o 1, 2, 3, 4. Por isso que eu falei, vocês têm que me mandar o mais rápido possível a denominação dos grupos. Assim, a definição dos nomes, porque depois eu vou organizar a numeração, entendeu? Né? Vocês me mandam por e-mail bonitinho, olha, vai ter o grupo com fulano, ciclano, beltrano. Aí eu vou, sei lá, o primeiro que me mandou, eu peguei ele e vou dar a denominação dele de grupo um. Aí chegou o segundo e-mail, aí eu peguei esse grupo, vou dar a denominação de 2 e assim por diante, tá? Eu vou depois organizar e dar a denominação de cada um dos grupos formados. Tudo bem? Vou fazer isso lá no Drive então. Né? Eu abro um doc, né? E aí vocês colocam lá e depois eu só faço a denominação, né? Inclusive eu posso fazer isso agora e vocês já irem resolvendo isso lá. Então vou abrir uma pasta aqui agora, ó. Vou colocar aqui grupos, né? Aí quem já entrou, né? Quem já teve acesso ao Drive, já pode ir, já pode ir lá. Deixa eu abrir aqui um documento. Muito boa ideia. Eu já abro aqui, ó. Grupos. Grupos. Técnicas. Grupos. Técnicas de análise estrutural e projeto 2021.03. Ó, quem quiser pode já vir aqui, ó, como a aluna falou, aqui, ó, ir lá e perfeito, pode ser. É, deixa eu ir lá, né? E eu posso gerar uma tabelazinha. Calma aí. O Daniel já está trabalhando aqui, né? Eu posso fazer assim, ó. Aí vai colocando, tá? Grupo um, aí... Porque assim... Aí vai... E assim vai. Aí vocês vão colocando os nomes aí. Quem for fazendo primeiro vai sendo os primeiros grupos. Grupo 6, grupo 7. Aí quem...
6, 7, 8, 11. Pronto. Perfeito. Legal. Bastante gente acessando, deu certo, né? Matamos também essa questão. Grupo 1, grupo 2. Legal, gente. Aí vocês vão colocando aqui, aí depois eu já uso aqui esse material, faço um PDF e jogo lá no Moodle, né? Tiro aquele de lá. Perfeito? Então vamos aqui novamente para a lousa. Guerino, vai me ajudando aí, tá? Se tá vendo a lousa aí? Tudo bem, tá certinho aqui. Perfeito. Então vamos lá. Então, antes de fazer o exercício, eu gosto de fazer uma contextualização sobre o porquê da denominação da disciplina, né, ser técnicas de análise estrutural. E depois tem o projeto, né? Técnicas de análise estrutural. Então, na verdade, o que são essas técnicas de análise, né? Olha só. Na maioria das vezes, né, o aluno ele vem muito interessado na aeroespacial, né, no final do curso. Né, eu quero entender como é que funciona a lógica do projeto de elementos estruturais de aeronaves, né, como é que vai ser ali o meu dia a dia de trabalho numa fabricante de aviões ou dentro também, sei lá, do contexto de desenvolvimento de produtos aeroespaciais. Tal. Para você, né, chegar nessa etapa de projeto, né, porque é técnicas de análise estrutural e projeto, você vai precisar muito da questão da análise estrutural. E o que seria, né, a questão, o que é que fundamenta, né, o que é que te dá base para, vamos dizer assim, ter segurança no viés da condição de análise estrutural? É justamente eu conseguir, né, análise, né, na verdade, a análise estrutural. A análise estrutural, ela é fundamentada, né, na modelagem e simulação, né, dos modelos mecânicos estruturais. E que modelos são esses? Olha, modelo de barra sobre força normal, né? Modelo de viga em flexão, seja ela simples, composta, flexão normal, simples e composta. É o modelo, né, de flambagem, de colunas. É o modelo, né, de placa, o modelo de casca. Né? São todas essas coisas que vocês estudaram, né, por exemplo, nas disciplinas aí de estruturas, né, em mecânica dos sólidos 1, mecânica dos sólidos 2, na disciplina de placas e cascas, teoria da elasticidade. Então, todas essas disciplinas, ela vai te dar condição de ter, vamos dizer assim, né, esse conjunto, né, de fundamentos, né, da análise estrutural bem consolidado. E a gente também indica para o aluno que é o seguinte, olha, muitas vezes esses modelos aí, né, mecânicos estruturais, eles não têm solução exata. E você precisa, de alguma forma, entrar aí com a simulação, né, desses modelos, utilizando, por exemplo, elementos finitos, né, por isso que tem a disciplina de elementos finitos, e outros métodos numéricos, no sentido de você conseguir analisar, né, a estrutura. Né? E analisar a estrutura, ela, vamos dizer assim, ela aponta para onde? Ela aponta justamente para a quantificação, né? Você tem que quantificar
três grandezas, né? Três grandezas de interesse. Quem me fala essas grandezas de interesse, né? As grandezas principais de interesse dentro da análise estrutural, dentro da mecânica estrutural. Quais são as grandezas principais? Quais são as grandezas, né, chave, né, do processo de análise estrutural? Quem me fala? Quem se arrisca? O que é importante para você, como engenheiro de estruturas, dizer se uma estrutura ela está aprovada ou não para uma dada aplicação, uma dada condição de projeto, né? Você está lá, né, na indústria fabricante de avião, está lá no processo de certificação, por exemplo, estático ou a fadiga, né, de elementos estruturais. E você ali calcula uma margem de segurança, bate o martelo ali com o seu gestor e fala, né, ó, aqui está ok em termos dessa variável. Que variável, por exemplo? É uma variável de interesse pleno na mecânica estrutural. São três, né? Não vale escrever no chat, porque eu não estou vendo, né? Eu não estou vendo. Tem que falar. O momento aqui também é de interagir. Então, veja, para eu, na verdade, aplicar esses modelos, né? Esses modelos eles são aplicados justamente para você conseguir, de alguma forma, quantificar tensão, né? Deformação e deslocamento, né? Em todos os pontos aí da minha estrutura. São com esses parâmetros aqui que eu consigo, juntamente com os limites do material, avaliar, né, se existe, né, falha ou não para os dois, vamos dizer assim, modos de falha principal que a gente vai estudar aqui no nosso curso, né, no sentido de tomada de decisão, né, e de alguma forma também balizar aí também essas questões relacionadas à tomada de decisão e no sentido do projeto, né, porque aí a gente falou da disciplina em termos de técnicas, a gente vai ver técnicas aqui, né, no sentido, né, de te dar condições de quantificar esses parâmetros agora para estruturas hiperestáticas, são estruturas que não são determinadas diretamente pelo equilíbrio. E o que é determinar as estruturas? É você conseguir quantificar isso aqui diretamente, né, por equilíbrio. Né? De alguma forma você vai conseguir calcular os esforços, com os esforços você calcula a tensão, pela lei de Hooke você calcula a deformação e por compatibilidade você calcula o deslocamento. Tá? Então essas coisas aí, né, de alguma forma, minimamente o professor discutiu com você lá em Mecânica dos Sólidos. E o projeto, né, o que seria, né, qual é o conceito, né, o conceito básico do projeto? A gente vai ver que no caso do projeto estrutural, utilizando lá o slide lá do momento síncrono, o slide colaborativo, né, a gente vai ver que projeto, né, em termos do viés aqui da ótica da mecânica das estruturas, a gente vai ver que ele tem aqui uma lógica muito interativa, né? Deixa eu colocar aqui e apresentar. Ele vai ter uma lógica muito interativa aqui, né? Eu tenho uma norma, né, vamos dizer assim, eu tenho um mercado que me aponta lá, né, vamos dizer assim, tendência, eu quero um avião que, né, seja o menos poluidor possível, seja o mais silencioso possível, que tenha uma autonomia XYZ, inclusive eu tenho também requisitos, né, da norma, e aí a fabricante ela vai ter, vamos dizer assim, a sua experiência, né, outros elementos, para construção, aí vem aqui essa questão, né, da nossa análise, a questão de seleção do material, e aí tem esse processo aqui, né, bem interativo dentro do que está descrito aqui nesse slide e dentro do que está comentado, né, inclusive lá no primeiro capítulo do livro, o texto lá do Dolan, né, que eu recomendo que vocês leiam, né. Mas em termos do nome da disciplina, né, o projeto em si, né, é aquele processo para você definir a questão, né, da geometria, do material, né, da manufatura, o método de manufatura e outros, né, detalhes necessários para
descrever completamente esse produto, né, de engenharia, né, seja um avião, uma máquina, uma bicicleta, etc. Mas, por exemplo, para eu definir, né, geometria, para eu definir material, né, eu preciso de alguma forma entender da análise estrutural, né? Será que aquela geometria ali, né, com o carregamento que está sendo aplicado, vai me dar um nível de tensão maior ou menor que aquela outra configuração e utilizando aquele um outro material, né, dentro, né, do aspecto, né, do que a gente vai discutir aqui também no nosso curso. Né? Antes de entrar, né, vamos dizer assim, efetivamente no tópico, vamos dizer assim, novo no curso, que são os critérios de falha, né? Ou seja, a gente vai utilizar essas coisas aqui, por exemplo, no nosso curso, e adicionar critérios, né, critérios de falha, para a gente, na verdade, de alguma forma, fundamentar caminhos aí de tomar decisão em relação a um dado projeto, né, uma dada situação aí, né, de projeto. Ou seja, a gente precisa quantificar essas coisas, utilizar a lógica do critério de falha para dizer, olha, tenho segurança ou não tenho segurança em relação à fratura, né, a escoamento, as coisas que a gente vai discutir aqui no curso a partir já do próximo momento síncrono. Mas, né, antes da gente, né, falar sobre, né, e aplicar sobre essas coisas, vamos, de alguma forma, tentar fazer aqui não sei se dá tempo, mas vamos pelo menos tentar fazer um exercício, o primeiro exercício do curso, para revisar esses aspectos aqui, né, de mecânica dos sólidos, né, ou seja, como quantificar, né, tensão, deformação e deslocamento no sentido ali na frente de aplicar os critérios de falha. Então, vou fazer um exercício aqui bem rápido para a gente recuperar aqui conceito de estado de tensão, círculo de Mohr, não é? E transformação de tensão. Tá? Então, vamos lá. Uma placa retangular vou fazer a denominação correta. Isso aqui não é placa, isso aqui é uma chapa, né? O livro me deu a definição errada. É uma chapa retangular de A 120 milímetros e B 160 milímetros está submetida à tensão compressiva de sigma x valendo menos 4,5 MPa e tensão de tração sigma y 15 MPa. A pergunta, né? A proporção de tensão normal atuando perpendicularmente a solda para
para a tensão de cisalhamento atuando ao longo da solda é aproximadamente então, item A 0,27, item B 0,54, item C 0,85, item D 1,22. Então, a estrutura é essa daqui, ó. Eu tenho uma chapinha. Em Y, ela está tracionada. No valor que foi dado aí, 15 MPa. Então, aqui eu tenho sigma Y. E eu tenho um sigma X aqui compressivo, no valor que foi dado. A primeira coisa que eu geralmente converso com o meu aluno é a contextualização também da questão. Porque muitas vezes o aluno, em mecânica dos sólidos, ele não conseguiu entender o que é esse tal de sigma X, o que é esse tal de sigma Y, né? o que é esse tal de tensão, né? E aí, eu geralmente, quando trabalho, né, lá em mecânica de sólidos, eu faço questão de falar para o aluno, né? Olha, tensão é a única forma que você consegue quantificar, né, o efeito do carregamento externo internamente, né, a nível de ponto da estrutura. Então, eu estou desenhando aqui a solda ela está nessa inclinação, né? Isso daqui é a solda. Existe aqui, né, nessa chapa, um carregamento que me provoca, né, nos pontos, né, do plano dessa chapa esse estado tensional. Né? Ou seja, em cada ponto da chapa eu tenho esse sigma X e eu tenho esse sigma Y. Para as direções aqui, ó, X, Y. Só que o seguinte, né, a tensão aqui, ó, eu tenho um ponto da minha estrutura. Né? Nesse ponto, nas direções x e y, o que me aparece são esses valores aqui, do estado tensional, ou seja, o efeito do carregamento externo internamente, em termos de fluxo, vai passar aqui, né, nesse ponto, o sigma x compressivo, e vai passar aqui nesse ponto o sigma y trativo. Só que se eu tiver, né, nessas direções aqui, x e y, só que se eu tiver uma outra direção qualquer aqui, por exemplo, ó, x' defasado de θ, né, de x, né, o valor do estado tensional para essa outra direção, por exemplo, que aqui, ó, que é na direção da solda, que aqui eu tenho uma direção θ qualquer, né, ó, até a solda, θ qualquer não, θ definido porque a gente tem aqui. Deixa eu pegar aqui e colocar as cotas, né? Aqui eu tenho a cota B e aqui eu tenho a cota A. Eu tenho essas dimensões aqui, então eu tenho essa direção aqui que pode ser facilmente calculada. Né? Essa direção, inclusive, ela pode ser dada, né, por tangente de θ, né? Que é 160 dividido por 120. Então, o θ aqui vai ser 53,13. Então, né, a 53,13 graus, né, no sentido anti-horário em relação ao x, o fluxo que passa por esses pontos aqui da solda é diferente aqui desses valores aqui de sigma x e sigma y dados.
Não vai ser o mesmo. Vai mudar, né? Ah, mas e qual é o interesse disso? Vocês vão ver que isso que a gente está discutindo aqui tem tudo a ver com o próximo tópico que a gente vai começar aqui, o tópico novo que a gente vai começar aqui discutindo no nosso curso. Inclusive, a gente vai começar a entender, por que que a estrutura de comportamento X ela rompe com essa configuração e a estrutura, né, de material com comportamento Y, quando eu aplico esse mesmo carregamento, ele se rompe de uma outra forma. Tudo isso explicado por esses fluxos aqui, que a gente chama fluxos tensionais, né, que funcionam também, né, com essa lógica, né, de fluxo. Então, nesse caso específico, para esses pontos da chapa aqui nessa situação, eu vou resumir aqui o meu estado tensional por algo que você viu lá em mecânica de sólidos, né? Bem clássico, né? Foi o ponto, ele é representado aqui por um quadradinho, né? Só para facilitar aqui a apresentação. E aqui eu coloco, né, resumidamente, o estado tensional, né, no meu sistema de coordenadas XY, né? Dentro da convenção de sinal que foi utilizada lá em mecânica dos sólidos, né? Tração positivo é compressão negativa, né? Aqui eu não estou colocando no sinal porque eu estou colocando aqui o vetor, né? Aí, indicando aí a compressão, né, do ponto. Veja aqui que esse estado tensional dessa chapa aí, ela não tem cisalhamento, né? Que é um problema no plano. Então, eu já sei aqui, ó, que esse estado, né, tensional apresentado já é o principal, ou seja, o maior valor de tensão que eu tenho, né, no ponto já é 15 e o menor é menos 4,5. Né? E aí como é que eu vejo aí todas as outras condições, né? Ou seja, né, para as outras direções associadas, né? Porque o que eu tenho aqui, ó, é que para essa situação XY aí, né, eu tenho esse estado tensional. Mas se eu quiser agora enxergar todas as outras situações possíveis, né, de θ variando de 0 a 360, eu faço, né, a transformação de tensão via círculo de Mohr, dentro do que vocês aprenderam lá em mecânica dos sólidos. Como é que a gente faz? Bom, para eu traçar o círculo de Mohr, eu preciso definir 3 pontos característicos do círculo de Mohr, que é o ponto A, o B e o C. Né? O A definido pelo σx e o tal xy, o ponto B pelo σy menos o tal xy, e o ponto C é o sigma médio. E lá em mecânica de sólidos vocês veem, né, que o ponto C está, né, no eixo do sigma, né, da tensão normal. Né? Para esse estado tensional, né, o sigma x vale menos 4,5 e o tal xy vale 0. O B é 15, 15 e 0. E aí o C é só fazer a continha e ver que é 5,25 e 0. E aí, eu, com isso daí, eu consigo justamente, né, descrever as transformações de tensão. Por quê? Porque o que a questão pede? Ele pede justamente a razão, né, a proporção da tensão normal, né, do sigma, né, sobre a tensão de cisalhamento, né, quando, né, do fluxo aqui associado à direção atuando ao longo da solda. Ou seja, eu quero enxergar aqui nos pontos da solda, né, nos pontos da solda, aqui eu tenho um ponto da solda, né, um ponto da solda aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui para destacar, pode ser esse azul aqui, né, qual é o sigma e o tal agindo aqui, para eu justamente descobrir essa razão entre sigma tal nessa direção da solda, ou seja, nessa direção aqui de 53,13. Que no círculo de Mohr não é 53,13, é 2 vezes, né, o valor desse ângulo. Isso daí também vocês já... Isso aí foi justificado para vocês, o porquê é 2 vezes, né, no círculo de Mohr, as equações elas estão dobradas no θ. Né? Então aqui, por isso que a gente justifica, né, o dobro da transformação aqui também via círculo de Mohr. Então eu vou desenhar aqui, tentar desenhar, né, o círculo das transformações para a gente encontrar justamente essa posição
de 2 vezes o 53 e 13 que a gente encontrou. Então, aqui eu tenho o eixo do sigma, o eixo do tal. Vou fazer uma escala aqui de 5 em 5. Então, aqui eu tenho 0, aí eu vou ter 5 aqui, aí aqui eu vou ter 5, 10, 15. Aí eu vou ter o ponto A menos 4,5 e 0, então vamos colocar aqui, tá? O ponto A aqui, né? Como se aqui fosse menos 4,5 e 0, e aqui o ponto B. Né? Veja, na direção do ponto A está associado o x e no ponto B o y. Veja que originalmente o x e o y têm uma defasagem de 90 graus e aqui no círculo de Mohr está dobrado, tá vendo? É 180 graus. O ângulo é sempre dobrado. O ponto C, ele vale 5,25, né? Ele está mais ou menos alguma coisa aqui, sei lá. Mas depois vocês podem fazer em escala. E aí, como é que eu traço o círculo? Traço o círculo, ponta seca do compasso em C, abertura em A ou B, e eu faço, né, o traçado da circunferência de Mohr. Ou seja, aqui está todo o conjunto de transformações possíveis, né? Ou seja, para esse ponto daqui, originalmente com esse estado tensional, para esse ponto da chapa, originalmente com esse estado tensional, né? À medida que eu vou, né, passeando por esse ponto, fluxos de tensão em outras direções, vão aparecendo outras caras, ou seja, outros pares aqui de sigma e tal, né? Nesse caso daqui, como o tal é nulo, esse valor e esse valor já são os extremos de tensão normal. Quando eu não tenho tal no meu estado de tensão, as tensões normais elas já são a máxima e a mínima, respectivamente, né? Então, aqui eu tenho a direção x associada à mínima e a y perpendicular a ela, a máxima, ou seja, nesse ponto eu não consigo, né, o carregamento não consegue me gerar uma tensão de tração maior do que 15 MPa. Não consegue, né? Esse é o maior valor. Só que ele quer o valor da tensão na solda, e a solda está a 53,13 em relação a x. Então, tá vendo? O x está aqui. Então, eu tenho que aplicar aqui no círculo de Mohr o dobro do 53,13. Né? Que vai me dar quanto? Vai me dar 53,13 vezes 2, vai me dar 106,26. Eu sei aqui, ó, que essa direção aqui, né? Aqui, ó, vale 90 graus, né? Em relação ao x, né? Ó, daqui para cá vale 90. Então, eu vou colocar assim, alguma coisa assim, ó, mais ou menos aqui. Tá? Depois vocês podem fazer tudo bonito em escala. Eu sei que o 106 está alguma coisa, né, mais ou menos nesse ponto aqui, né, nessa direção aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho o x', que é essa transformação aqui, ó, dobrada no círculo de Mohr. E aqui perpendicular a ela, ou seja, no círculo de Mohr 180 graus, está o y'. Então, eu sei que daqui, do x até aqui, vale o 106,26. Mas daqui de dentro, isso aqui de dentro, ó, né, isso aqui, ó, vale 90. Então, menos 90, essa posição, né, ó, a gente pode fazer, né, pode pegar esse ângulo daqui que é melhor, né? Esse ângulo daqui que é melhor. Então, na verdade, a gente pode fazer 180, né? Ó, 180, que é tudo, né? Menos o 106,13,26. Então, 53,13 vezes 2, que vai me dar o 106. Deixa eu colocar aqui, pegar uma outra cor aqui.
Então, daqui para cá vai valer os 106,26. Menos os 180, né? Daqui até aqui vale 180. Então, essa aberturazinha daqui, ó, que eu preciso para eu localizar, né, a direção aí e facilitar meu cálculo, vale aqui, ó, esse ângulo daqui vale 73,74 graus. Então, na verdade, eu já tenho aqui as direções definidas para eu calcular justamente, ó, qual é o valor de sigma, né, que aparece na solda, não é? Para essa direção aí de referência de 73,4. Essa direção de referência ela foi calculada a partir da posição da própria solda, né? Ó. A própria solda aqui está num θ de 53,13, que no círculo de Mohr é dobrado. Então, eu dobrei 106,26 a partir do x. E aí, por geometria, eu consegui aqui dar essa direção de 73,4. É essa direção em cima desse triângulo daqui que vai me dar a possibilidade de eu calcular esse cateto daqui, ó, calcular esse cateto daqui, né? Somar, e aí cuidado, tá? Porque aqui, ó, eu tenho uma referência do zero. Então, esse sigma daqui que eu vou calcular, ele é quem? Ele vai ser o centro mais esse cateto. E no caso do y, ele já vai me dar direto o tal aqui associado à solda, né? Porque esse cateto daqui, ó, que eu estou destacando, ele já é o próprio valor do tal na solda. Então, fazendo esses cálculos aí agora, ó, eu vou destacar aqui, ó, eu vou destacar esse triângulo. Nesse triângulo aqui eu tenho o centro, eu tenho essa medida daqui, que é uma interrogação, né? Ou seja, na verdade, o sigma ele vai ser o centro mais a interrogação, ou seja, essa medidazinha desse cateto aqui é uma interrogação. O sigma é esse valor daqui, né, que é associado a esse eixo. E esse valor daqui está tomado a partir da origem, do zero. Então, ele é o valor do centro da circunferência mais esse cateto. Aí eu tenho esse outro cateto daqui, que é já o valor do tal, e uma medida, né, do centro até um ponto da circunferência me caracteriza o que a gente, né, denomina de raio, né? Ou seja, essa medida daqui é o raio né, da circunferência. E esse ângulo daqui, ele vale 73,74. Bom, o raio da circunferência ela é muito fácil de se calcular a partir das relações do círculo de Mohr que a gente já conhece, né? O sigma 1 é quem? É o centro mais o raio, né? Ou seja, o sigma 1, essa tensão máxima daqui, ela é quem? É o centro mais o raio, porque né, ó, do centro até qualquer ponto da circunferência é o raio. Então, do centro até aqui é o raio. Então, isso daqui sai da geometria. Então, o sigma 1, eu sei, né? O sigma 1 vale 15. O centro eu também sei, que vale 5,25. Então, o raio é fácil de se calcular. O raio vale 9,75. Então, disso daqui, eu já tenho todos os parâmetros para se calcular, né, as medidas de interesse, né, que é a interrogação, aqui 73,74 graus, o raio, que eu já calculei anteriormente, que vale 9,75, e o valor do tal, que é dado direto. Então, eu vou calcular aqui a interrogação a partir do cosseno do ângulo. Então, cosseno de 73,74 graus é interrogação sobre o raio, que é 9,75. Então, interrogação 2,73. Com a interrogação calculada, eu consigo calcular o sigma atuando na solda. Ou seja, eu tenho a minha chapinha, eu tenho uma solda aqui. Então, o valor de sigma, ou seja, que é né, a tensão normal à direção da solda, é o que eu estou acabando de calcular. Ele vale quem? A interrogação mais o centro.
Então, a interrogação 2,73 mais 5,25, isso daqui me dando 7,98 MPa. O tal não, o tal ele já é calculado direto pelo seno, né? A partir do que a gente já viu da construção do círculo de Mohr. Aqui, né? O tal aqui, ó, o tal ele é direto, né? Na posição da origem até o valor aqui, né? É relacionado ao eixo do tal. Então ele já é calculado direto. Então, o tal aqui sai pelo seno. Seno de 73,74 graus, ele vale quanto? O tal ali sobre o raio, que é 9,75. Então, aqui, o tal vale 9,36 MPa. Bom, a questão, ela me pede a proporção da tensão normal, né? Atuando, né, claro, perpendicularmente à solda para a tensão de cisalhamento, né? Ou seja, uma sobre a outra, né? Então, a razão que eu tenho entre a tensão normal e a tensão de cisalhamento na solda é 7,98 dividido por 9,36, me dando aqui 0,85, né, aproximadamente. Isso daqui é o item C, tá? Então, foi só um esquenta, né, do nosso curso, né, uma contextualização sobre a disciplina, o planejamento dela, né, um exercício aqui para revisar que um ponto de interesse. Vocês podem pegar o momento síncrono 1 do quadrimestre passado e olhar o que foi também desenvolvido, né? No próximo momento síncrono a gente vai continuar fazendo exercício e discutindo já questões, né, relacionadas a um tópico novo, né? E a gente vai integrar também, né, elementos de que vocês já viram em mecânica dos sólidos com o conteúdo novo. Obrigatoriamente isso vai ser feito e vocês vão contestar, ou vão vivenciar isso daí. Perfeito, gente? Deixa eu voltar aqui. Tudo bem? O Leonardo Lopes já saiu. Ele tinha me falado o quê? Coloca uma coluna. Depois eu controlo isso lá. Deixa eu ver como é que ficou lá. Como é que tá lá por enquanto os grupos. Estão andando, né? Tem aqui sem grupo. Tá. Legal, já fizeram. Vocês entrem no grupo de WhatsApp e tentem entrar em contato com os outros alunos do curso, né, para falar sobre a necessidade de definição dos grupos, tá? Porque aí eu vou esperar até só o próximo momento síncrono. Que não tiver, aí eu vou pegar esses alunos aqui e separar em grupos. Né? Esses alunos aqui que ficaram, né? Basicamente aqui, ó. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta, algum questionamento? Aí, tudo bem? Aí amanhã eu disponibilizo direitinho, tá? Esse vídeo e o material, tá? Eu só vou finalizar aqui a gravação para liberar vocês. Tá? Então até o próximo momento síncrono. Tchau, tchau, bom descanso.